Vocês desculpem, eu demorei com a água, mas é que eu me esgoelei tanto cantando esse último louvor que eu tive que tomar uns litros d'água aqui para ajudar agora. Bom demais, né, gente? Louvar o Senhor. Estou tão feliz de estar aqui com você, viu? Que bom ver cada um de vocês aqui, ó. Só estou vendo os olhinhos aqui, né? Bom demais. Gente preciosa, amado de Deus. Amados por Jesus, né? Louvado seja o nosso Senhor. Eu quero agradecer, porque muitos irmãos têm, às vezes até sem saber, têm me ajudado, né? Hoje eu não vou pregar série, mas a série Chamados à Ordem. Gente, eu nunca tive tanta luta para pregar a palavra de Deus. Palavra. Tem horas assim que os olhinhos vai um de cada lado assim, tamanho das lutas. E alguns irmãos às vezes falam assim, nossa pastor, foi uma bênção, porque eu não consigo às vezes fazer ideia se está sendo bom, se não está sendo, se foi bênção, se atingiu o coração. E alguns irmãos, sem saber, deram esse retorno assim, e me ajudou muito nas minhas lutas. Eu quero agradecer de coração. Eu não preciso de elogio, não é esse o caso. Mas eu quero agradecer, porque você, sem saber, você me ajudou muito a superar um momento difícil na minha vida. Muito obrigado. Tá? Recebam de coração o meu muito obrigado a cada um de vocês. Amém? E hoje eu quero pregar sobre algo assim que Deus colocou no meu coração, numa visita. Tudo para o pastor é material de trabalho, né? Eu fiz uma visita, acho que umas semanas atrás, 2 ou 3, eu fiz com o Contini, né, Contini? Seguimos por aí visitando alguns irmãos, fomos lá no Evandro lá, no lojinha do Evandro, né? Ele deu até um cafezinho pra gente, só pra gente fazer propaganda, mas não vou fazer propaganda que o Evandro tem lá no posto de gasolina do carreteiro lá, uma lojinha muito boa que vale a pena você ir. Eu não vou ficar fazendo isso aqui na igreja, tá, gente? Então, mas foi jóia, viu, Evandro? Lá no seu lojinha. E fomos também depois na Dona Elda, né, Contini? Gente, e essa visita da Dona Elda foi, assim, algo que me chamou muito a atenção. Inclusive, depois que a gente foi embora da casa da Dona Elda, eu falei para o Contini, eu vou a pé para casa. Acho que ele até estranhou, né? Não, pastor, mas é caminho. Não, pode deixar. Porque eu fui meditando, né? Porque eu vi umas coisas lá que o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e foi muito, muito jóia. E se Deus quiser, eu vou conseguir falar mais no final da nossa conversa a respeito disso. Então, a nossa meditação de hoje, pode pôr lá, por favor, meu irmão? Tá ok. A ceia do Senhor, daqui a pouco vai aparecer lá, gente. A ceia do Senhor, memória que traz esperança. A ceia do Senhor, memória que traz esperança. Esperança é o nosso tema. Irmãos, se eu falei das minhas lutas, eu já estava iniciando o tema, porque os dias de hoje são maus, não são, gente? Quem aqui não está sofrendo nos últimos anos com perdas, com dores, com grandes lutas, situações cada vez mais desafiadoras na nossa vida, né? Cada um de nós traz uma história de dor, de desafio, de decisões certas, de decisões erradas. Como conviver com tudo isso na cabeça, no coração, e nós não perdemos a paz, nós não perdemos a esperança, nós não perdemos a família, nós não perdemos a fé, nós não perdemos a comunhão com Cristo Jesus e com a sua igreja. Como nós podemos permanecer fiéis, firmes a Cristo, quando tudo lá em casa, ou no meu coração, na minha cabeça, está muitas vezes desmoronando?
Como me manter fiel? E é interessante que de Gênesis a Apocalipse, nós temos o início e o fim de todas as coisas, né? Gênesis, a palavra é gene, né? Gene é o início. A tradução literal de Gênesis é no princípio, né? É o princípio de todas as coisas. Desde o princípio até o fim da nossa vida, que está lá em Apocalipse, parece que nós temos que lidar com toda essa gama de sentimentos. Será que a Bíblia traz alguma coisa assim que fale ao meu coração, fale a experiência de algum homem ou alguma mulher de Deus que também passou por lutas e que pode, de repente, ter algum contato comigo nos dias de hoje? E então vamos começar a abrir a Bíblia, lá no Salmo 102, nós vamos ler do 1 ao 11, e nós vamos nos surpreender, porque nós vamos ver que o salmista, ele também tem as suas dores, o seu sofrimento. Salmo 102, de 1 a 11. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Olha, ele tinha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar, responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça, os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Olha o retrato da dor. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegaram à pele por causa do meu dolorido gemer. Ele perdeu a fome. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, é a solidão. Não durmo, e sou como passarinho solitário nos telhados. Ele perdeu o sono. Os meus inimigos me insultam toda hora. Furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, sinal de tristeza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Ele está desesperado por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste, como a sombra que declina. Assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva, eu vou envelhecendo, eu vou perdendo a força, o vigor. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Até o verso 11, você viu quanta dor o salmista tem? Você vê que sentir dores por ser parte do povo de Deus não é de hoje. Todos nós sofremos. E no verso 12, que eu já até antecipei a leitura, nós temos algo novo aqui. O salmista, apesar de toda a sua dor, de toda a sua angústia, de toda a sua aflição, parece que ele está ou no momento de aprendizado, ou ele está tentando colocar em prática algo que ele aprendeu e que ele chama de a memória do Senhor. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome.
de geração em geração. Ou seja, para sempre também. É interessante, gente, que essa memória do Senhor parece ser para o salmista a única forma de lidar com as angústias, com as aflições, com essas coisas terríveis que ele está enfrentando. Vamos olhar um pouquinho para nós, as nossas aflições, as nossas angústias. Eu não sei se é assim com você, mas comigo, parece que muitas vezes, quando eu estou triste, parece que eu encontro uma memória treinada em mim, até mesmo sem eu saber que a tinha treinado, uma memória treinada para lembrar das histórias mais tristes. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Parece que quando eu penso na situação atual que eu estou vivendo, alguma angústia, logo em seguida minha memória ativa algo que lá no passado havia uma angústia, e eu começo a razoar comigo, viu só, essa vida é difícil mesmo. E dessa memória do passado eu já puxo mais outra memória, e mais outra, uma mais triste que a outra. Eu conto uma história triste da minha vida para mim mesmo, e quando a minha memória me conduz até um possível futuro, me parece que eu estou encaminhado a um ponto futuro em que eu dou de frente com um muro intransponível, e agora eu não tenho mais saída, acabou tudo, é o fim de tudo. Você já se sentiu assim? É que a nossa memória, ela é treinada sem a memória do Senhor. E quanto mais alimentamos a memória com coisas tristes, negativas, menor a nossa esperança. E nos sentimos cada vez mais fracos, cada vez mais sobrecarregados, a coisa vai só piorando, a gente começa a chorar sozinho. Já passou por isso, gente? Só eu mesmo. É que você não quer dar bandeira, né? Por isso você não está fazendo assim com a cabeça, né? Sei. É só comigo, é só comigo. Gente, olha só, às vezes os outros ajudam a gente a ativar essa memória triste. Ou até mesmo você ajuda os outros a ativarem a sua memória sem Jesus. Você lembra quando, por exemplo, soube que alguém falou mal de você pelas costas? Ih, falaram mal de você. Você lembra disso? Como você se sentiu quando recebeu essa notícia? Feliz é que não, né, gente? Hã? Ei, que bom. Não, né? Como é que a gente fica? A gente fica arrasado. Poxa, eu não esperava isso, né? Eu esperava isso de todo mundo, menos dessa pessoa. E às vezes é uma pessoa querida, que a gente quer muito bem, mas alguém flagrou, porque as paredes têm ouvidos, e os ouvidos das paredes sempre são de Deus. Quando você fala pelas costas de alguém, Deus sabe o que você falou. E às vezes Deus faz que chegue a outra pessoa, porque Deus quer que a coisa seja resolvida. Mas fechando parênteses aqui, a gente não se sente mal, e logo isso pode ser um gatilho que desencadeia todas aquelas memórias tristes que eu falei. Você lembra quando você começou a ouvir alguém? Isso acontece muito comigo até hoje. Acontecia quando eu era pastor. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas. E aí ouvia as pessoas e falavam dos seus dramas, né, das suas angústias e tal, o que aconteceu, as histórias. Aí alguém fala assim, e você? E aí parece que eu sempre penso assim, poxa, finalmente alguém vai me ouvir.
Aí quando você começa a criar coragem, a pessoa muda de assunto. Como é que você se sente nessas horas? Feliz é que não, né, gente? Oh, aí você fica no ar, né? É como quando você vai cumprimentar alguém, a pessoa tirou a mão, já foi lá e você ficou no vácuo, como os jovens dizem, né? Você se sente tão mal. Por isso, inclusive, que tem uma lei áurea na palavra de Deus, em Mateus 7,12, né? Que nós devemos fazer ao outro tudo aquilo que queremos que as pessoas nos façam. Então, se você não quer ter que as pessoas ativem em você uma memória triste, um sentimento ruim, seja você o primeiro a não fazer isso. Amém, meus irmãos? Olha, é importante, né? Por outro lado, como você se sente quando alguém diz assim: olha, eu estou orando por você? Eu lembro o último domingo de manhã que o Alaí ainda estava aqui, agora está viajando, foi lá para Uberlândia, acho que os próximos dias ele chega lá em Sergipe de novo, Aracaju, e ele, né, na hora da oração a gente fala assim, ó, o Alaí, estamos orando pelo Alaí, ele chorou, porque alguém estava orando por ele. Ele não chorou porque recebeu ajuda financeira, e recebeu. Ele não chorou porque alguém disse que ele estava vestido bem, que ele sempre vem de terno, paletó. Eu não aguento, ele gosta. Ele fala assim, eu venho o mais bonito que eu puder. Eu conheço a casa dele, é simplesinha de tudo. Mas quando alguém disse, nós oramos por você, as lágrimas vieram aos olhos. Não era tristeza, era alívio, era acolhida, o sentimento de que alguém pensa algo bom de mim. Não é assim que a gente se sente? Você não se sente bem quando alguém fala, eu estou orando por você. Que coisa boa, né, gente? Olha, e às vezes alguém fala para você a palavra de Deus. Às vezes é do nada, você está assim todo, né, encabulado, acabrunhado, está difícil ali teu pensamento, e alguém senta ao seu lado, olha, você sabia que outro dia eu li na Bíblia, não sei o que, e tá, a pessoa fala. Eu não sei porque ela está falando, já aconteceu até comigo, às vezes estou falando, eu não sei porque eu estou falando, eu sei que eu estou falando. E quando a pessoa ouve, nossa, eu estava precisando ouvir justamente uma palavra dessa. Como você se sente quando isso acontece com você? Não é bom, gente? Não é maravilhoso? Né? Porque quando alguém ora por nós, quando alguém nos faz algo bom, quando alguém nos fala a palavra de Deus, isso ativa em nós a memória do Senhor. Amém, gente? A memória do Senhor. Por falar em memória, vamos abrir em Lamentações de Jeremias, que fica depois de Jeremias. Lamentações de Jeremias tem 5 capítulos, 4 deles, pelo menos, são acrósticos. E no capítulo 3, nós vamos ler do 19 ao 25. Parece uma continuação do Salmo 102. Olha só. Se é um livro de lamentações, como é que está o coração do profeta? Está alegre? Está triste, está depressivo, ele está desesperado, ele está lamentando. Tanto que chega aqui no verso 19 do capítulo 3, lembra-te de mim, da minha aflição, e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quantas vezes você se encontrou abatido? Quantas vezes você estava se sentindo assim, ó, abatido, para baixo? Poxa, nada vai dar certo nessa minha vida. E aqui parece que nós temos uma nova reviravolta, né? Verso 22,
21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Gente, é possível usar a memória não só para as lembranças tristes, mas eu posso usar e devo usar minha memória para aquilo que me dá esperança. Essa é a memória do Senhor. Aleluia! E ele explica quais são essas memórias. Olha lá, nos versos 22 e 23 nós temos as misericórdias. É uma memória. Você tem que se lembrar sempre das misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Jeremias está lembrando aqui o seguinte, nada vai acabar com a minha vida enquanto durarem as misericórdias do Senhor. E se as misericórdias do Senhor por acaso se acabarem ao final da noite, no outro dia de manhãzinha eu terei novas misericórdias sobre a minha vida. Louvado seja o nosso Senhor. Elas se renovam sempre, e por isso a minha vida em Deus não acaba jamais. Ele também traz à memória esse outro fato aqui, que é ouvir a sua própria alma. Isso é uma coisa difícil, isso é uma arte. Cada dia que passa nós ouvimos menos a nossa alma. Tem até alguns livros que falam assim, o teu corpo, não é só a tua alma não, o teu corpo também fala, o teu corpo dá sinais, não é isso? Já ouviram falar das doenças psicossomáticas? É o corpo e a alma se juntando, dando as mãos para ver se convence você que você tem que tratar alguma coisa na sua vida, que a coisa não está indo bem. E se você não parar, se você não der um tempo, vai piorar ainda mais. Olha só o que o Jeremias fala: a minha porção é o Senhor. Mas quem diz isso para ele? Diz a minha alma. É como se Jeremias estivesse falando assim, nossa, eu estou tão abatido, está tudo tão difícil, parece que está tudo assim demorando muito para passar esse momento de dor. Ele parou um tempo para ouvir a si mesmo. Minha alma, o que você precisa? Você quer que a gente vá passear? Vai dar um tempo para a cabeça? Para esquecer os problemas? Depois a gente volta e lembra tudo de novo. A alma falou, não quero isso não. Alma, o que você quer, alma? O que pode te ajudar, alma? Vamos para uma festa, vamos reunir os amigos, vamos beber, vamos comer, vamos curtir a vida, vamos trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas ele, ao ouvir a sua alma, a alma disse, o que eu quero, a minha porção, a minha recompensa, o que vai de fato me ajudar a superar tudo isso, é o Senhor. Você tem ouvido a sua alma? Porque às vezes você está falando coisas para você mesmo e você não ouve. Eu sei que a gente tem que cuidar com o coração enganoso, mas não é o caso do Jeremias. Ele está aflito e ele consegue ouvir perfeitamente a sua alma. E ela precisa de Deus, ela precisa do agir do Senhor. A única recompensa que a alma tem para todas as suas lutas é o Senhor, não as bênçãos do Senhor, mas o próprio Senhor. Amém, meus irmãos? Outra coisa que ele traz à sua memória, né, é a questão de buscar ao Senhor. Verso 25, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. O Senhor é bom porque Ele recompensa. Ele olha, se você está buscando o Senhor, porque você está precisando do Senhor. E o Senhor reconhece. E o Senhor é bom.
o Senhor nos atende, o Senhor nos socorre, o Senhor inclina os seus ouvidos para o nosso clamor, Ele nos ouve, Ele nos salva. Aleluia. Eu tenho que ter essas memórias muito ativas na minha vida. Eu não posso deixar de lembrar de nenhum desses pontos, porque isso vai me ajudar a superar todo esse momento difícil da vida. Vamos para o último texto dessa manhã, 1 Coríntios 11. A partir do verso 23, 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo está falando assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Gente, fazer o quê? Essa é a pergunta. Fazer o quê? Nós lemos no português, praticamente em todas as versões, partir o pão. No grego, a palavra exata é quebrar, porque se trata de um pão asmo, ou ázimo, né? É um pouquinho mais duro, então você quebra. E quando Jesus quebrou, a gente sempre pensa no pão caseiro, né? Jesus não estava com pão caseiro naquele dia, não era o costume deles, era esse pão asmo. Quebrou, foi quebrando em pequenas partes, e cada um foi recebendo uma parte, que nem a gente recebe aqui na nossa ceia. Você já recebe uma pequena parte desse pão, e Jesus está dizendo que esse pão é o corpo dele, que é partido e dado a nós. O que nós precisamos lembrar? Qual é a memória que está aqui, gente? É a memória de Jesus em nós. Mas tem um porém, tem um segredo, e às vezes a gente não observa isso. E aí a gente não dá muita importância para estar juntos, a gente não dá muita importância para a unidade, para a comunhão, para serviço. Mas é como se esse pão quebrado fosse uma peça de quebra-cabeça, que cada um de nós recebe uma dessas peças. E quando nos reunimos, essas peças se juntam, e por estarmos juntos, unidos, em nome de Jesus, nós temos o Cristo por completo entre nós. Mas quando você falta, algo não está completo. Quando você não está presente, nós continuamos incompletos. Está faltando a tua pecinha. Está faltando a tua parte no quebra-cabeça chamado Igreja do Senhor. Quando você não faz parte, quando você não participa de algo, nós estamos tão incompletos. Porque você tem uma peça-chave de Jesus, que é importantíssima. E se você não estiver com a gente, nós jamais saberemos como será o Cristo completo. Amém, meus irmãos? Olha a importância disso. Eu sempre preciso de vocês, vocês sempre precisam de nós. Um precisa do outro. A carga está muito pesada. Às vezes Deus põe no teu coração o nome de um irmão, de uma irmã. Ele tem aquela pecinha de Jesus, que justamente vai se encaixar com o seu problema, vai encaixar com aquilo que você está precisando receber naquela hora, porque você é alguém que tem essa presença de Jesus na sua vida. Olha que bênção!
E quando todos nós estamos reunidos, nada mais nos falta, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Lembre-se sempre disso. Continuando, 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. O que nós temos que fazer, gente? Beber do mesmo cálice de Jesus. Do mesmo cálice de Jesus. Ele disse que esse cálice é a nova aliança, o que significa que os nossos pecados são perdoados quando nós nos entregamos a Jesus. Ele nos dá de beber do seu sangue, que nos purifica de todo pecado, e o nosso relacionamento com o Pai é restabelecido. E nós, quando passamos por lutas, por dores, por angústias, não significa mais sim que Deus queira nos matar. Pelo contrário, nesses momentos, o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele está junto de nós, porque nós estamos em paz com Deus. Nada mais nos é cobrado, porque Jesus pagou tudo. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Por fim, o verso 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. O que nós fazemos, gente? Comer e beber juntos, para anunciar a nossa esperança na volta de Cristo Jesus. O mundo precisa que nós anunciemos a esperança em Jesus. As pessoas à nossa volta precisam saber essa boa notícia, que quando tudo está ruim, tudo vai muito mal com elas, elas não precisam ficar à deriva pensando nos seus piores momentos da vida, mas elas podem ter uma nova memória ativada pela memória do Senhor. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: um professor uma vez, ele me contou como o ser humano estica a vida. Que bom que as crianças chegaram, porque agora eu vou até falar um pouquinho delas. Ontem foi EBF, foi um dia de alegria também, me inspiraram muito assim para estar conversando com vocês. Eu acho que até passei do meu tempo, né? Mas Deus vai prover um fim de culto tranquilo, na paz e abençoado. Esse meu professor, ele ensinou o seguinte: uma criança estica a vida, quer dizer, ela está mais no início ali da origem, do nascimento. A criança estica a vida indo para o futuro. Como é que a criança faz para ir para o futuro? Ela sonha. E ela sonha brincando. Vamos brincar de astronauta? Vamos brincar de professor? Ou como a minha irmã. Gente, vamos brincar, porque o meu sonho é ser caixa das lojas americanas, né? Cada um tem seu sonho. Ela não sabia o que ia acontecer depois, né? Não, ela não é caixa das lojas americanas hoje, ela está numa outra situação. A criança estica a vida sonhando o futuro. Mas e nós? Quanto mais idosos, quanto mais próximos da idade de ouro nós chegamos, nós estamos mais perto do fim, não é isso, gente? Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas não pode ser tabu para nós. Como que a gente estica a vida? Com memória, com lembrança. E esse é o ponto, viu, Contini? Esse é o ponto em que eu me senti muito inspirado para conversar com vocês sobre tudo isso. Eu estava com o Contini e com a dona Elda lá, e os dois conversaram sobre um monte de coisa, porque eles se conhecem há muito mais tempo do que eu conheço os dois, né? E de repente, eles vão para os assuntos de criança, esticam a vida.
e é fruta do pé, e é não sei o que de subir árvore, e tempo de criança, como era bom e tal. Eu fiquei quietinho ali, gente. Eu fiquei só observando. Gente, foi linda a cena. Eu vi os olhinhos dos dois brilhando. Quando o olho brilha, é porque a gente tem uma esperança. É uma memória que ativa a nossa esperança. Quando o olhinho deles brilhou, eu pensei, eles estão no céu e eu vou junto. Eu vou junto, não, eu vou assim de carona, porque eles estão num lugar muito bom. Algo maravilhoso. O céu é a expressão máxima da esperança. E eles estavam lá e tudo aquilo ali me veio tantas ideias e tantas palavras e tanto sentimento bom. E quando saímos de lá, saímos leve, né, Contini? Leves. É algo de Deus. Toda memória, ela guarda em nós uma criança que aguarda a esperança. Toda memória em nós tem uma criança que aguarda pela esperança. E Jesus certamente, certa vez disse, né? Os discípulos estavam lá brigando para ver quem ia ser o vice-Jesus. Já ouviu esse termo? Vice-Jesus. A mãe dos filhos do trovão chegou a falar assim, Senhor, eu quero um filho à direita, outro à esquerda no teu reino. Os discípulos estavam lá brigando. Quem que é o vice-Jesus aqui? E Jesus chamou uma criança. Gente, a criança foi. E Jesus pegou a criança no colo e falou assim, quem não se tornar como esta criança, não pode o quê, gente? Entrar no reino dos céus. É um texto em Mateus, reino dos céus. Gente, eu fico imaginando, se ao invés de uma criança, Jesus chamasse um adulto. Jesus está lá, os discípulos estão discutindo, Jesus vira assim para um adulto, tipo eu, assim, ai, vem. Eu ia fazer assim, quê? Vem. Eu? Vem. Por quê? O quê? Vem cá. Estou entendendo. Jesus, nessa minha imaginação, pediria para alguém ir até pertinho desse adulto, para falar o seguinte, ei, Jesus está te chamando. Ah, me chamando? O que ele quer? Adulto. O que ele quer? Não sei, ele está te chamando. Por quê? Você não vai lá não, Jesus está te chamando. Não sei. Vamos ver. Baixinho assim, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas dentre os que foram escolhidos, todos são como aquela criança. Quando Jesus chama você, você responde a Jesus como um adulto ou como uma criança? Uma coisa vai puxando a outra, não vou parar hoje não. Gente, a gente tem até eleição esse ano para oficiais, presbíteros, diáconos. Jesus está chamando você. Você vai ouvir como adulto ou como criança esse chamado? Às vezes tem a nossa família. Ah, que bom que está vencendo teu mandato. Tem, gente.
Pois é. Mas vem cá, é Jesus que está te chamando? Você vai responder como adulto ou como criança? Aquela criança nem perguntou, ela foi. Quem for como esta criança é que entra no reino dos céus. Percebe? Memória de criança que traz esperança. Qual é a sua esperança? Que seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Me perdoem avançar demais hoje. Vamos orar. Pai,